Há uma década, Cheryl e eu iniciamos nossa jornada juntos, e há 2 anos, oficializamos nossa união em matrimônio. Recentemente, adquirimos uma casa, apenas 1 mês atrás. Infelizmente, as coisas não começaram da melhor forma, pois enfrentamos contratempos desde o início. Optamos por residir em Vycross, uma pequena cidade no interior da Geórgia. A decisão foi influenciada pela tranquilidade do local, com nossa casa situada em uma rua silenciosa, cercada por uma vasta propriedade que se estende até uma área de bosque médio. Esse aspecto foi particularmente atrativo para minha esposa e eu, já que tínhamos planos de adotar um cachorro e criar nossos filhos nesse ambiente espaçoso. Ambos trabalhamos em turnos semelhantes, comigo chegando por volta das 5 da tarde e ela por volta das 6. As primeiras noites na nova casa foram normais, dedicadas a desfazer as malas e nos ajustar ao novo lar. No entanto, na segunda-feira à noite, enquanto estávamos na cama, as luzes apagadas há cerca de 20 minutos, fomos surpreendidos por uma música peculiar vinda do quintal. O som não era proveniente de uma festa vizinha, mas sim de uma música vintage dos anos 1940, identificada posteriormente como "Was Afraid of the Big Bad Wolf" por Henry Hall. A experiência foi desconcertante, e ao investigar, descobri que a música vinha da floresta ao invés do quintal. Na noite seguinte, o episódio se repetiu com outra música, "Tiptoe Through the Tulips". Dessa vez, percebemos algo na grama, um antigo rádio emitindo som perturbador. Decidi enfrentar a situação, desligando o rádio, apenas para perceber 3 figuras altas paradas na floresta, olhando na nossa direção. O medo nos dominou, e ao chamar a polícia, eles levaram o rádio como evidência e inspecionaram a floresta. Felizmente, as pessoas não retornaram desde então. Essa experiência, ocorrida há algumas semanas, ainda nos assombra, e esperamos que tal situação nunca mais se repita. Depois de viver com meus pais por 28 anos, finalmente decidi comprar minha primeira casa. Essa mudança, realizada em julho de 2022, foi recente e trouxe consigo um período de adaptação um tanto surpreendente. Minha nova residência está a apenas 30 minutos de carro da casa dos meus pais, então a distância não é tão grande. Na casa dos meus pais, eu constantemente era despertado durante a noite pelos passos do meu pai subindo e descendo as escadas. Ele sofre de insônia crônica e frequentemente precisava buscar água ou usar o banheiro durante toda a noite. Ter minha própria casa prometia paz e tranquilidade, mas logo percebi que meu pai continuava a afetar meu sono, pois também sou uma pessoa com sono leve. A estrutura da minha nova casa é composta por um pequeno porão inacabado com lavanderia e sala de caldeira no primeiro andar, contendo sala, quarto, cozinha, banheiro e sala de jantar. O andar de cima possui 3 quartos, sendo um deles meu escritório e outro utilizado como sala de treino. Nos primeiros dias, meu pai veio ajudar a transportar móveis e organizar o lugar. Após isso, restou apenas a decoração e pequenos ajustes. Cerca de 1 semana após a mudança, eu já estava praticamente concluído com os móveis e me sentindo em casa. Em uma noite de domingo, entretanto, enfrentei dificuldades para dormir. Mesmo após tomar melatonina e um comprimido para dormir, fui despertado por um som familiar. Atordoado e confuso, percebi que os passos subindo as escadas eram semelhantes aos do meu pai, como costumava fazer em suas viagens noturnas. Tentando ignorar o barulho, demorei a perceber que não poderiam ser os passos dele. Ao acender as luzes, deparei-me com um intruso alto usando máscara, olhando para cima. Em um momento surreal, gritei para ele sair de minha casa e, surpreendentemente, ele obedeceu, deixando pela porta da frente. Ao descer as escadas para trancá-la,
Ouvi a porta dos fundos se fechar, indicando a presença de outra pessoa que não conseguia avistar. Desesperado, liguei para meu pai antes de contatar a polícia. A experiência de um possível roubo, algo que geralmente ouvimos apenas nas notícias, tornou-se uma realidade assustadora. Infelizmente, não consegui fornecer muitas informações úteis para a polícia, mas agora durmo com uma faca ao lado da minha cama, consciente da vulnerabilidade que minha nova casa pode representar. Ao adquirir minha atual residência e mudar-me, fui prontamente recebido pelos vizinhos da casa ao lado. Ambos se mostraram extremamente amigáveis desde o início. Minha casa está localizada à beira-mar, situada em um canal, uma escolha influenciada pela conveniência de manter meu barco em meu quintal. Contudo, essa localização implica em uma perda de privacidade, já que a casa do outro lado do canal parece diretamente voltada para o meu quintal. Nas primeiras semanas após a mudança, observei a casa do outro lado do canal todas as noites antes de dormir. Sempre notava que as luzes estavam apagadas, tornando-a escura como o breu. Contudo, em uma noite, essa situação mudou, e uma luz estava acesa na casa. Percebi um homem parado na porta dos fundos, observando. Fiquei intrigado, questionando se alguém realmente vivia lá. As interações foram mínimas, mas em um dia, enquanto estava no quintal plantando sementes de grama, notei novamente o homem na porta dos fundos, claramente me observando. Evitei o contato visual prolongado, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Em certa noite, ouvi sons no quintal enquanto estava na cama. Ao verificar, percebi alguém no convés do lado de fora. Ouvindo um estrondo alto de vidro quebrando, corri para chamar a polícia, temendo pela minha segurança. A janela do quintal havia sido quebrada por um tijolo, mas, por sorte, a pessoa não entrou na casa. Ao relatar o incidente à polícia, mencionei minhas suspeitas sobre o homem do outro lado do canal. No entanto, os policiais descobriram que a casa estava vazia há meses, sem inquilinos. A antiga locatária havia sido despejada. Instalaram câmeras de segurança em minha casa e sugeriram que eu fizesse o mesmo. Na manhã seguinte, decidi explorar a casa vazia do outro lado do canal. A porta dos fundos estava destrancada, mas ao entrar, ouvi um som vindo de cima. Assustado, retornei rapidamente para minha casa, onde a presença policial me proporcionava um certo conforto. Após esse episódio, consertei minha janela, instalei câmeras de segurança e não vi mais o homem do outro lado do canal. Ainda permanece o mistério sobre sua identidade e suas intenções. Desde então, a tranquilidade foi restaurada, mas a incerteza persiste.